Graça, paz, amém. Vamos meditar na palavra do nosso Deus, em Efésios capítulo 6. A necessidade da oração, queridos, a necessidade de se crescer na oração, é algo muito importante para cada um de nós. Efésios capítulo 6, do versículo 10 em diante. E a gente precisa sempre estar compreendendo que a oração é o nosso elo maior com Deus, é o nosso caminho de aproximação com o Senhor, aproximação com o reino dele, com os desejos do coração do nosso Deus. E Efésios, o apóstolo Paulo diz assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre a fazer. Queridos, ele diz aqui no versículo 10: fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, para ter condições de enfrentar a batalha da vida, a batalha e a luta do dia a dia. E é interessante essa questão que às vezes nós olhamos para uma pessoa que nos faz um mal e ficamos chateados com a pessoa. O apóstolo Paulo fala que nós devemos ter uma visão maior, que não é a pessoa, é algo que está agindo de influência na pessoa. Esse algo que age de influência na pessoa, age na mente, age no coração, leva a pessoa a ter atitudes impensadas e insensatas. E isso é o que ele está dizendo, que são essas forças espirituais do mal nas regiões celestes. Não está querendo dizer que o homem é bonzinho, não é isso. Se é algo que está agindo no homem, então o homem é bonzinho? Não, o homem é mau, o homem é pecador. Agora, ele potencializado pelas influências malignas, ele fica muito pior. Eu estava lá em casa, agora vendo o término da votação contra o infanticídio, da morte das crianças indígenas no Brasil. Porque se a criança nasce com um defeito numa tribo indígena brasileira, eles abrem uma vala e jogam a criança viva lá para ela ser morta. E aí os parlamentares, um parlamentar do PSC, do Partido Social Cristão, propôs que a FUNAI interfira sobre isso. Porque a visão que a FUNAI tem é que não pode interferir, isso é questão cultural. Só que isso não é questão cultural. A
Constituição máxima do Brasil fala que todos os brasileiros têm direito à vida. Então nós não podemos permitir isso. Se a cultura é ruim, a cultura deve ser modificada. Esse é o nosso alvo, esse é o alvo cristão. Isso que o William Carey no século XVII fez junto com a lei na Índia, em que se o marido morresse, a viúva tinha que ser enterrada viva. Então, Guilherme Carey foi no Senado, foi no parlamento indiano para lutar contra essa lei. E esse pastor propôs esse projeto. E aí, o que é interessante, PT, PCdoB, PCB e PSOL foram contra essa lei. Eles não querem que essa lei seja aprovada, mas a lei foi aprovada porque a maioria, graças a Deus, Deus deu uma iluminação lá, e eu me coloquei de joelhos, e existe um grupo enorme de pessoas, mostrou muitos cristãos tomando uma ala do plenário do Senado em oração contra essa questão e essa influência maligna e satânica que está sobre o nosso país. É uma influência satânica que visa o mal, que visa a destruição do ser humano. Então nós precisamos entender, o maligno está atuando, por isso que precisamos nos fortalecer no Senhor. Ele está atuando nessa esfera, mas ele atua próximo de nós também. Eu tenho uma vizinha abençoada, que 3 horas da manhã ela resolve andar de tamanquinho no apartamento dela. Ela é muito abençoada, ela é muito inspirada, assim. Tem dia que eu fico muito, muito feliz com isso que acontece. Já fui lá, já registrei, e já tive uma reunião com o conselho e tal, e eles falaram, não, nós não podemos fazer nada. Como não pode? É a sua palavra contra dela. Eu falei, não, mas o vizinho de baixo reclamou de mim, como se eu estivesse andando. Não sou eu. Então, o mal está agindo, queridos. O mal está agindo. Ele age sobre a minha vida e age sobre a sua vida. Os poderes malignos, eles visam o quê? O que o diabo visa? Roubar, matar, destruir. Então é isso que ele quer fazer. Quais são os elementos, então, que o apóstolo Paulo diz que nós precisamos usar? O principal, se fortalecer no Senhor sempre, buscar o Senhor sempre, e ficar firme ali com o Senhor. Agora, se você olhar, eu não vou falar hoje sobre o ornamento da guerra, não vou falar sobre isso, eu vou falar, quero me deter na oração. Observe quantos tipos de oração que o apóstolo Paulo vem descrevendo. Primeiro, orem no Espírito. Orem na mente, sempre. Você vai conversar com alguém, fique em oração, para que você possa entender o que a pessoa está falando, mas acima de tudo, é entender o que Deus quer que você entenda quando você está conversando com alguém. Porque às vezes você está sentado, está conversando com alguém, não sei se você já teve essa experiência, eu já tive essa experiência assim. A pessoa começou a falar um monte de coisa para mim, eu olhei, e eu fiquei orando no Espírito e falando assim, Senhor, o que essa pessoa realmente está querendo dizer? Porque parecia uma conversa desconecta, sem eira nem beira, que ia para um lado, que ia para o outro, que ia para um lado, que ia para o outro, e de repente eu consegui chegar no ponto onde tinha que ter chegado. Aí a Soraya olhou para mim assim, como é que você sabia disso? Eu falei, eu não sabia, eu estava orando. Ora em Espírito, orar em Espírito. E ele disse que tem que orar em Espírito quando? Em todas as ocasiões. Em todas as ocasiões. Então eu estou dirigindo, eu estou orando em Espírito. Tá vendo, Andrei? Lá no trabalho, lá, mexendo com aquelas máquinas, orando em Espírito. Na prova lá, orando em Espírito. Toda ocasião, orando em Espírito. Porque uma coisa que eu aprendi, você sabe que quando tem alguém sob a influência de Satanás próximo de você, ela começa a falar, e de repente você começa até às vezes pensar igual essa pessoa está pensando. Sabia? Você é capaz, eu já vi crente concordando com coisa absurda. Aquela pessoa chega para você e fala, eu vou largar dessa pessoa, vou largar. Não, larga mesmo.
a influência espiritual está acontecendo aí. A gente tem que ter esse entendimento, amém? Nós precisamos orar em todas as circunstâncias, em todo tempo, orar em espírito. Agora ele fala também com toda oração. Qual que é a diferença dessa oração para outra oração? É só a palavra? Não. Ele fala no sentido de atitude também, aquela atitude que Jesus falou para nós: entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai que está em secreto. Você tem que orar em todas as circunstâncias, mas tem que ter vida de oração. Eu não me canso de dizer, tenha pelo menos 15 minutos de oração diária. 15 minutos ali, de joelhada ali na presença de Deus e pedindo para Deus falar. Ou se você acha que é difícil ficar ajoelhado, antes de você levantar da cama, você fica ali, 15 minutos orando. Agradece sobre tudo. Agradece pela vida. E hoje a gente tem que aprender a agradecer. Porque hoje o que anda falando de coisa ruim é só coisa ruim que a gente ouve, não é isso? Então você acorda e começa agradecendo a Deus, para que a sua mente esteja conectada e você se fortalecendo em vendo as grandes coisas que Deus está fazendo, as grandes coisas que Deus está te dando, as grandes possibilidades que Deus está te dando. Porque se você já acorda e já fica pensando, nossa, eu tenho que sair, estou atrasado, estou não sei o quê. Não, vai, desliga um pouquinho a televisão mais cedo, vai deitar um pouquinho mais cedo, vai descansar, acorda um pouquinho mais cedo, fica lá 15 minutos meditando ali na palavra de Deus em oração, esse momento de oração. Mas ele fala também oração e súplica. Súplica. E todas as vezes que essa palavra vem súplica, ela está associada a um indigente, sabia? Aquela pessoa, lembra que o apóstolo Pedro e João estavam indo para o templo e tinha um indigente que suplicou a eles. A súplica está ligada a essa pessoa que está em extrema necessidade. Isso é súplica. É a pessoa que está em extrema necessidade. Ela vai diante de Deus em extrema necessidade. Isso é súplica. Então, isso é mais do que aquele momento. O Brasil está precisando de pessoas que supliquem por ele, sabia? A família brasileira está precisando de pessoas que supliquem pela família brasileira, diante de tantos ataques que nós estamos enfrentando. Então não é só orar em espírito, não é só aquele tempo de 15 minutos de oração, mas é súplica mesmo. O suplicante é aquele que está totalmente quebrantado. Ontem eu fui fazer um exame numa clínica. Na hora que eu estava lá na clínica, entrou um rapaz e ele chegou assim: quero pedir desculpa para todo mundo aqui, mas é porque o meu pai está internado aqui na HGG. Meu pai está sem roupa, a gente conseguiu trazer lá de Indiara para cá, e ele está aqui, está sem roupa, e eu preciso arrumar uma roupinha para o meu pai, arrumar uma fralda para ele. Eu passei ali um pacote de fralda, R$14,50. Então, se você puder me arrumar 10 centavos, 20 centavos para eu juntar e conseguir ali comprar esse pacote de fralda para colocar no meu pai, porque as enfermeiras lá estão ficando nervosas porque está tendo que limpar ele toda hora, e a fralda vai ser mais fácil para resolver esse problema. E ele estava ali suplicando, e ele passou com a mão assim. E eu tenho entendido que essa atitude de suplicar a Deus é a gente se esvaziar da gente. Vira e mexe a gente acha que a gente é alguma coisa. Vira e mexe a gente acha que consegue alguma coisa. Vira e mexe a gente é picado com a síndrome luciferiana da independência. Eu posso andar sem Deus. Eu posso fazer sem Deus. Eu posso resolver a minha vida sem Deus. Eu posso resolver os meus negócios sem Deus. O apóstolo Paulo está falando para a gente que a gente tem que aprender a suplicar. Orar e suplicar. Suplicar a Deus. Você já suplicou a Deus? Como um miserável nessa consideração.
Só pode suplicar quem se considera miserável. Miserável. Uma vez eu fui lá no Pão e Vida, aquele, o nome dele, irmão, me ajuda a lembrar o nome dele lá. Não, o que foi achado na beira da... Estava no lixo lá, estava quase morto. Jesus. Lembra? Já ouviu a história dele? E é interessante mais aquela história dele. Que ele ficou debaixo de uma árvore que ele achou, um cajueiro, e ele estava comendo os caju, porque não tinha mais nada para fazer. E ele disse que olhou para o céu e falou assim: Deus, o Senhor existe, me leva daqui, eu não quero mais viver, quero morrer. Ele disse que chegou lá o pastor Flávio, o pastor Luiz, depois da oração dele: o que o senhor está fazendo aqui? Não, estou esperando a morte chegar. Ele virou e falou assim: não é hoje que vai chegar a morte, porque hoje a gente vai levar você lá para o Pão e Vida. Você quer ir? Hoje está chegando a vida, não está chegando a morte. Dá para você entender o que é o poder da súplica? A gente só entende de súplica quando a gente perde alguma coisa. Ou pior, a gente é terrível para aprender as coisas. A gente é terrível. Você quer ver orar diferente? Se você orar diferente, você ora diferente quando alguém seu está doente. Aí você ora diferente, não ora? Fala que não ora diferente. Ora. Porque aí você não tem recurso, é só Deus, não é assim que... É só Deus, pastor, para resolver. É sempre Deus, ô querido. É sempre Deus. Não é a gente. Nós precisamos aprender essa palavra aqui. Orar em espírito, com toda oração e súplica. Aí vem a parte mais difícil que eu acho. Você está achando difícil da oração? Ele fala: perseverem na oração por todos. Aqui é a intercessão. E hoje o nosso grupo lá no WhatsApp, chegaram 4 pedidos de oração. Pelo irmão da irmã Lucimar, que vai fazer uma cirurgia sexta-feira. Por uma outra senhora que vai dar à luz hoje, vai ter que ser um parto cesariano. Quem? A Patrícia, uma outra senhora também. Pela mãe da irmã Elaine, também pedindo oração. Pela Dominique, que é uma adolescente da igreja, que está passando mal. Então, 4 pedidos de oração, e nós precisamos aprender a orar uns pelos outros. Quando a gente sai aqui da porta, você tem que levar pelo menos um nome de um irmão para você estar orando. Dá para você entender? A gente não pode vir aqui para um encontro igual a gente vai para uma reunião social de um clube, que a gente vem, se diverte, vai embora, pronto, se esquece. Não, você tem que sair daqui com o nome de alguém. Tem que sair daqui com o nome, pensando no nome de alguém, porque o apóstolo Paulo está falando isso. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Isso faz parte do seu fortalecimento espiritual. O propósito disso tudo aqui, o propósito está aqui no versículo 10. Ele está encerrando a carta dele de Efésios, não está encerrando? Ele está dizendo então: finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Como fazer isso? Primeiro ele fala o porquê. Porque você tem que enfrentar as potestades, os principados, a influência do mal sobre a sua vida. Segundo, porque você tem que enfrentar o dia mal. O porquê que você tem que se fortalecer. E aqui ele está falando como você se fortalecer. Ele vai falar sobre vestir a couraça da justiça, essas coisas, mas eu quero me concentrar só no ingrediente da oração, só para você ver o tanto que é importante a oração, o quanto que ele está dizendo aqui da oração, que vida de oração é tudo na vida de um cristão. Um cristão que não ora, não é crente, não fica pensando que é, porque não é. Um dia eu vi um pseudo pastor evangélico que falou assim: não, eu já estou numa fase em que eu vivo em oração. Eu falei: mentira, não ora nem um minuto esse camarada, não ora.
Porque orar mesmo, querido, não é esse negócio de viver em constante oração, não. É você entender o que é esse negócio de oração aqui, ó. Entender. Eu tenho que ter nome de crente na minha cabeça, eu tenho que ter o nome dos missionários na minha cabeça, eu tenho que ter o nome do povo que está precisando de oração. É isso é ser crente. Agora você sai daqui, eu não sei o nome de ninguém para orar. Mas você não é crente não, me desculpa. Você tem que ser crente, tem que estar firme com o Senhor, porque isso faz parte do teu processo, do fortalecimento da tua fé, do teu crescimento espiritual. Aí Paulo diz aqui, ó, orem por mim. Para quê? Alguém tem que estar orando por ele, para que ele possa pregar bem. Eu li uma história muito interessante, que tinha um pregador, que ele só subia para pregar quando ele sabia que tinha pelo menos 100 pessoas orando por ele. Aí eu fiquei pensando, se eu for depender dos outros para orar por mim, eu não vou poder subir para pregar. Porque a gente tem uma ideia de igreja só receber, não é isso, irmãos? Só receber. E hoje o negócio é esse. Só que a gente não é chamado para isso. A gente é chamado para ser corpo de Cristo, como o querido Heitor estava evangelizando a moça hoje, explicou para ela. Nós somos chamados para ser corpo de Cristo. Por que a igreja se enfraquece? Porque os crentes não querem ter nome dos outros na mente. Eles estão achando que os problemas deles são muito maiores do que os problemas do outro. Não, querido. Tem muita gente sofrendo, muita gente pior do que a gente. E a gente precisa orar uns pelos outros. Orem também para que ele esteja permanecendo em Cristo. Olha que coisa interessante. Eu sou embaixador preso em correntes. Orem para que permanecendo nele eu fale com coragem como me cumpre fazer. Aí eu estava lendo ali, cada membro um discípulo. Cada discípulo ganhando não crente para Cristo. Famílias firmadas na palavra. Construir a sede da igreja. E eu estava pensando, será que nós estamos realmente interessados em nos fortalecer em Deus, em crescermos na presença de Deus e nos revestirmos do poder do alto? Será que nós estamos orando uns pelos outros? Será que nós estamos crescendo em oração uns pelos outros? Será que nós estamos nos preocupando uns com os outros? Será que nós estamos orando em espírito? Será que nós estamos vivendo em oração, em meditação, em súplica diante de Deus, em intercessão ao Senhor? Queridos, são perguntas fundamentais e essenciais para que a gente entenda uma coisa aqui nessa noite. Eu só vou crescer nas minhas experiências com Deus quando eu crescer com o outro. Sozinho a gente não cresce. Não cresce espiritualmente. A gente não cresce. A gente cresce uns com os outros. A gente cresce chorando uns com os outros. A gente se fortalece, a gente fica firme e forte quando a gente está junto uns com os outros. Aí sim a gente tem sentido nas nossas orações. Porque aí a gente começa a orar e a gente começa a ver Deus agindo na vida das pessoas. E muita gente está se frustrando com a igreja. Você conhece gente frustrada com a igreja? Tem muita gente se frustrando com a igreja. Muita gente mesmo. Porque as pessoas não estão ensinando o Evangelho de Cristo. Estão ensinando não sei o que. Não é Evangelho. Estão ensinando um negócio aí. Todos os dias eu procuro encontrar com alguém, sentar, tirar do meu tempo para conversar com pessoas, orar com pessoas, entrar em contato com pessoas, me ligar com outras pessoas, porque ao mesmo tempo que eu vejo assim uma grande derrocada acontecendo ao nosso redor, eu vejo também uma grande teia. Você já viu teia de aranha? Você
Você já andou assim no mato e de repente você passou e você não viu a teia de aranha, você já estava todo embaraçado assim? Eu acredito muito nessa teia que está se formando diante de Deus, do povo de Deus. Porque essa teia, as pessoas estão andando por aí, de repente estão se esbarrando na teia que está se formando entre nós, amém? Na teia que está se formando entre nós, na teia que se forma entre nós. E essa teia fortalece, essa teia alimenta, essa teia transforma, e essa teia acontece pelas orações, pelas súplicas, pelas intercessões. Leva a sério a sua vida de oração. Não sai de casa sem orar e não dorme sem orar. Não tira um dia da sua semana, tire um dia da sua semana para você realmente se dedicar mais à oração. Tira um tempo para você orar mais. Presta atenção nas pessoas que estão pedindo de oração ao seu redor. Compartilha com a gente. Manda pelo Facebook, manda por mensagem, manda de algum jeito. Compartilha com o povo de Deus, para que a nossa teia se fortaleça, para que a nossa teia cresça. E quando as pessoas passarem entre nós, elas vejam essa teia acontecendo, amém? Elas sintam essa teia se tocando umas com as outras. E aí a gente vai crescendo. Essa teia de cuidado é a teia fundamental do cristianismo, queridos. Nunca esqueça disso. A sua oração é muito poderosa. Eu me lembro sempre do Galvão Bueno falando assim: vamos fazer uma rede, né? Como é que ele fala lá? Como é? Uma corrente de pensamento, não é isso que ele fala? Eu sempre achava aquilo engraçado. Eu ouvi ele falando, ele falou, uma corrente de otimismo e não sei o que e tal. E aí eu parava e ficava assim pensando, gente, esse cara é muito doido de falar esse trem assim, né? E hoje eu fico olhando e eu me lembro de um exemplo de uma irmã. Ela é viúva. E quando ela ficou viúva, ela descobriu que tinha um país na África que as meninas andavam sem roupa porque não tinha dinheiro para comprar roupa. E ela estava orando para Deus porque ela queria ser útil para Deus. E ela então, com a pouca visão, com as poucas coisas que ela tinha, ela começou a fazer vestidinhos. E ela não sabia como que ela ia mandar esses vestidos. E ela começou a orar a Deus. Deus, eu estou fazendo os vestidos. Eu não sei como eles vão chegar lá. Manda alguém vir aqui buscar esses vestidos. E passou um mês e nada, e ela costurava os vestidos. Umas irmãs foram visitar, mas para que você está fazendo isso? É para as crianças da África. Mas como você vai levar? Alguém vai vir buscar. E um dia foi um missionário na igreja dela. E o pastor não sabia como que aquele missionário tinha chegado lá. Mas aquele missionário chegou, pela oração daquela mulher. E ele foi e levou. Naquele dia, ela tinha 1.500 vestidinhos costurados para as crianças da África. E todos os anos, a partir daquele dia, ela costura vestidinhos para as crianças da África. Até hoje ela faz. Não é linda essa história, irmão? Lê essa história? É uma senhora. O que é a oração, irmãos? Isso é a oração. É essa teia que se faz. Que ela... lembra quando o Homem-Aranha foi lá e ele joga a teia dele lá? Quando você ora, a oração chega lá. Você não sabe nem direito aonde está chegando, mas ela depois vai chegar perto de você e vai atingir uma quantidade enorme, enorme, enorme de pessoas. Essa outra história foi contada aqui há uns 7 anos atrás por uma missionária que quando ela foi para a África, para Moçambique, a primeira vez, ela chegou lá e antes de ir ela foi na igreja e uma menininha chegou e falou assim: olha,
Deus mandou eu dar essa boneca para você levar lá para a África. Eu não posso, é pouca coisa. Não, Deus mandou eu te dar essa boneca para você levar para a África. A missionária contou aqui, ó. A gente ainda era cimento batido, cheio de poeira, e a missionária contando isso aqui. E no dia que ela chegou na África, ela foi participar de uma EBF. No dia que ela chegou na África. E quando ela chegou lá para fazer essa EBF, tinha uma menina que estava fazendo aniversário. E a líder daquela igreja lá virou e falou assim: essa menina tem um sonho. Qual é o sonho? Ganhar uma boneca na cor dela. Qual que era a cor da boneca que a missionária tinha levado? Uma boneca negrinha. E entregou para a menina. A oração, irmãos, a oração é a oração que fortalece a sua vida, é a oração que fortalece o seu caminhar, é a oração que fortalece o reino de Deus. O mundo se move pela oração do povo de Deus. Se nós queremos ver uma mudança acontecer na nossa vida, na nossa família, façamos como o apóstolo Paulo nos diz: orar em todo tempo, toda ocasião em espírito, mas ter uma vida de oração, aprender a suplicar em Deus, tirar o dia e colocar ali. Se você está passando dificuldade, suplica ali diante de Deus e orar pelo povo de Deus em todo o tempo. Orar em todo o tempo. Queridos, as coisas vão acontecer na maneira que Deus queira, da forma que Deus queira. E o último testemunho eu tive essa semana. Segunda-feira o Johnny me ligou, pediu para que eu fosse encontrar com um pastor, o pastor Renato Cobra, né? E achei interessante que o pastor Renato Cobra falou lá, não sei nem se o Johnny prestou atenção. E o pastor Renato Cobra falou assim: eu queria conhecer o irmão, porque nós orávamos para que o Johnny tivesse uma igreja que fosse a casa dele, e parece que ele encontrou a igreja que é a casa dele. Eu falei: ele é enjoadinho demais, mas a gente cuida direitinho desse gordinho, que é o nosso gordinho querido. E eu falei para ele, alguns anos atrás, eu orei para Deus pedindo que Deus mandasse pessoas para nos ajudar. E Deus mandou o Johnny, mandou o Cris e a Zininha, que eles podiam voltar tanto com o English Hour esse ano aí, marcar um dia aí, domingo aí, fazer um English Hour, né? Domingo que vem podia cantar se bem que vai estar aqui a missionária, domingo de manhã vai ter uma missionária, loira, mas é africana. É engraçado, né? É loira, mas é africana. E ela é da África do Sul, ela é do Zimbábue. Eu não sei onde é o Zimbábue. Ela é do Zimbábue. É na África, né? África Setentrional, sei lá, alguma coisa assim. Mas ela é de lá. Ela vai estar aqui domingo que vem de manhã. Queridos, que testemunho poderoso essa irmã tem. Essa irmã, Deus fez um negócio também tremendo na vida dela. Vai valer muito a pena a gente estar aqui domingo de manhã para ouvir esse testemunho. E é assim, queridos, você pode ter certeza. Faz uma lista, coloca assim, os teus planos, o que você deseja diante do Senhor, mas coloca mesmo, escreve isso, anota isso, anota hoje antes de você dormir, escreve lá. Ora em todo tempo, ora por esses planos aqui da sua igreja, ora, eles viram realidades, eles vão virar realidades, entendeu? Vão virar realidades. Não é igual o Galvão Bueno falando lá não, na televisão não, é mais poderoso, amém? É mais poderoso, porque a teia que se estabelece é muito grande, é muito grande, é muito forte, não se arrebenta, porque é um cordão de 3 dobras, e a palavra de Deus fala que ele não se rompe, amém?
Que a gente possa orar e viver em oração, sempre, sempre e sempre. Deus, desperta-nos, aviva-nos, aquece o nosso coração a andarmos sempre, Senhor, na Tua presença. Andarmos sempre, ó Deus, orando em espírito, em súplica, em todo tempo, em toda circunstância. Abençoa a vida de cada um dos irmãos. Quero colocar nessa noite aqui, ó Deus, a vida das pessoas que nos mandaram os pedidos de oração, ó Deus. Quero orar pelo Fernando, ó Deus, por essa senhora que vai dar à luz hoje, que o Senhor também esteja no seu termo, pela Dominique, Pai querido, que o Senhor esteja tomando as Tuas mãos, ó Pai, toma nas Tuas mãos, ó Deus, cada família da Tua igreja, ó Pai querido, toma os nossos filhos nas Tuas mãos, guarda e livra do mal cada um deles, toma, ó Deus, aqueles que estão, ó Deus, enfraquecidos, que não puderam vir hoje, ó Deus, que estão desanimados, reanima cada um do Teu povo, Senhor Jesus. Ó Deus, coloca no nosso coração o desejo de evangelizar, Senhor, o desejo de pregar o Teu Evangelho. Coloca agora, ó Pai, no coração de cada um uma pessoa para a gente ganhar para Jesus, Senhor, e que realmente, ó Deus, as barreiras, toda a potestade, todo o principado caia por terra hoje em nome de Jesus, Senhor. Que venha também cair por terra, ó Deus, toda a corrupção brasileira. Eu clamo isso em nome de Jesus e eu confio no Senhor, que nós veremos, ó Deus, a corrupção sendo diminuída nessa nação, Senhor Jesus. Nós oramos também, ó Deus, que o Senhor esteja nos dando, ó Deus, os recursos para a construção da Tua igreja, que o Senhor esteja, ó Deus, nos animando, ó Deus, a cada dia mais, ó Deus, a convidarmos as pessoas, a andarmos nos Teus caminhos, a andarmos cada dia mais na Tua santa presença. Nós oramos assim, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.